Sim ou não? Vai acender uma luz vermelha agora para vocês, tá? Vocês vão responder bem alto, sim ou não, ok? Agora. Vocês não são da época daqueles programas que acendiam uma luz vermelha. Bom, professor, entendi. vocês já tinham trabalhado com substantivo? Sabiam que era isso? Já tinham visto alguma coisa? Já? Ok. Melhorou. Então, é sim. Ok. Então não vai ficar tão difícil assim. Por que eu estou falando isso? Eu preciso dar a definição, porque a atividade 2 de vocês, eu esqueci de compartilhar minha tela. Peraí, compartilhar minha tela com vocês. Pronto. Se travar, acontecer alguma coisa, vocês me avisam, tá? Porque a partir de agora eu não vejo mais vocês. Ok? Bom, por quê? A atividade 2, bem nessa parte de revisão, pede para vocês assinalarem a opção em que todas as palavras são substantivos. Então, menino é o nome de uma coisa? Sim. Frutas é o nome de uma coisa? Sim. Chão é o nome de uma coisa? Sim. Tcharam! Natural é um nome de alguma coisa? Não. Natural é uma característica de alguma coisa. Isso aqui não existe sem que alguma coisa exista para ser natural. Ó, água natural. Água. Também não é da época de você, mas enfim. Funciona não é o nome de uma coisa. Funciona é uma conjugação do verbo funcionar. Isso é um verbo. E repleta também não é uma coisa que existe sozinho. Isso aqui é uma coisa que depende de outra. Minha casa está repleta de folhas espalhadas pelo lugar inteiro. Isso é uma característica da casa. A casa é o principal. Isso é um adjetivo. Ok? Ok. Estresse e ansiedade. Quando eu digo isso para vocês, forma uma imagem mental concreta na cabeça de vocês que vocês podem apontar no mundo. Ah, olha o estresse, olha a ansiedade. Ou vocês precisam, antes disso, pensar em alguém que seja estressado ou pensar em alguém que esteja ansioso. Boa tarde. Forma uma imagem concreta como eu formaria, por exemplo, se eu dissesse passarinho? Não. Então é abstrato, porque não é palpável. É uma coisa que isso aqui está muito mais para um adjetivo do que para um substantivo. Nomes de sentimentos têm a ver com coisas abstratas porque eu não consigo literalmente apalpar. Você não consegue ver o pensamento. Você não sabe a forma que tem o pensamento. Você não sabe a forma que tem ansiedade, ok? Eu estou usando a atividade 2 para a gente começar. Aqui fala sobre artigos. Então, tudo isso a gente vai ter que ver. Substantivos, adjetivos, artigos. Eu já tinha dito para vocês, agora vamos voltar. Como eu sou professor de ciências também, na verdade de tudo, brincadeira. Mas a gente dá aula de tudo. Eu espero que vocês já tenham visto em algum lugar pela vida de vocês. Vou ter que voltar porque alguém quer entrar. Boa tarde, Arthur. Espero que vocês tenham visto em algum lugar da vida de vocês isso aqui. Alguém já viu isso? Não? Vocês já estudaram na Fundamental 1 que, embora tenham pessoas loucas que acreditam na teoria da Terra plana, e sim, elas são loucas e estão erradas, porque a Terra é um globo e todos os outros planetas também, a gente sabe que a Terra gira ao redor do Sol como alguns outros planetas, tá? E que o primeiro deles é Mercúrio, depois Vênus, depois a Terra tem um satélite que gira ao redor dela, que é a Lua. A Lua não tem luz própria e o que ela faz é refletir na Terra a luz do Sol, por isso que parece que ela brilha. Isso vocês já viram. Isso é matéria de quarto ano. Lembram disso? Sim, não, talvez? Sim? Ok, agora eu vou trazer isso para a língua portuguesa. Imaginem que esse sol maravilhoso aqui, na verdade, é um substantivo. Substantivo vem da palavra substância. Substância porque é alguma coisa substancial, importante. Ele é o mais importante da classe dos nomes. Lembram na aula passada que eu apresentei para vocês os 3 grandes conjuntos que a gente tem? São os nomes. Aí do lado estavam os verbos embaixo os ligadores.
Lembram disso? Foi na última live que a gente viu isso. E eu falei que eu ia esmiuçar cada um deles. A gente está começando pelos nomes. Dentro dos nomes, de coisas que têm a ver com nomes, o principal deles, o sol deles, é o substantivo. Porque são substantivos que são nomes de coisas que eu aponto no mundo. Celular, pendrives, dicionário, garrafa, são nomes de coisas ou de classes. Eu sou uma pessoa, tem 2 gatos enfiados no meu sofá. Peraí, eu vou pegar eles. Tem 2 gatos. E os meus gatos na aula. Olha, isso é um gato. Isso é um substantivo. Gato. Na verdade é uma gata. Mas enfim, ela chama Naga. Naga é o substantivo próprio dela. Porque é o nome dela, é próprio dela. Agora, o substantivo geral dela é gato. Obrigado, Naga. Você já participou, pode sair. Obrigado. Bom, Participante especial. é participação especial. Ao redor dos planetas, do Sol, eu tenho planetas girando, ao redor da Terra eu tenho a Lua, ao redor dos substantivos, eu vou ter pronomes que vão ficar no nome de alguma pessoa. Quando eu digo para vocês, por exemplo, eu vi Marcelo no mercado. Ele estava com uma camisa estranha. O ele está literalmente no nome do lugar Marcelo. O ele está nessa frase para que eu não repita o nome Marcelo. Ok? O pronome serve para isso num texto. Para evitar a repetição e eu ligar coisas anteriores. São referências para cima no texto. O artigo. E por que eles giram ao redor do substantivo? Porque eles não são principais. A Lua tem luz própria? Quê? A Lua tem luz própria? Pergunta de R$1 milhão. Sim. Não. A Não, Lua a reflete luz a do luz Sol. do Sol. Por isso que ela é um satélite e não uma estrela. Estrelas têm luz própria, satélites não. Tanto que existe eclipse. Quando a Lua vem para cá, ó, nessa posição onde está Mercúrio, que a Lua gira ao redor da Terra. Essa região aqui da Terra vê o Sol refletido na Lua. É isso que a gente enxerga. Ela não tem luz própria. Da mesma forma, nem pronomes, nem artigos, nem numerais e nem adjetivos têm luz própria. Eles vão girar ao redor de um substantivo. Não, como o ele gira ao redor de Marcelo. Como uma, o ou o a gira ao redor de substantivo. Isso é uma garrafa. É uma garrafa qualquer. Só que não é um numeral. Eu estou falando que é uma garrafa indefinida. É um artigo aqui. Agora, se eu disser eu tenho uma garrafa e não 2, eu venho para cá. Deu para entender? Eu tenho uma garrafa e não 2. Desci para cá. Olha como as classes de palavra elas são relacionadas. Primeira aula eu disse para vocês, não são classes gavetas, são conjuntinhos que se relacionam. Ó, artigo indefinido é qualquer garrafa. O sentido é esse. Isso é uma garrafa qualquer. Agora, não, é uma garrafa e não 2. Isso aqui virou um número. Então, desse conjunto, eu desci para cá. Tudo bem? Sim. Sim? Tá. Adjetivo. Também gira ao redor de um substantivo, também não tem luz própria. O adjetivo é uma característica, nem sempre qualidade. Anotem as coisas que eu for falando, tá, gente? Adjetivo nem sempre é uma qualidade. Se eu falar que essa água está muito quente, isso não é uma qualidade da água. É só um estado dela. E isso está girando ao redor da água. A água que é o substantivo. Se eu falar que essa garrafa é vagabunda, o substantivo é a garrafa. O que está girando ao redor dela é esse adjetivo que eu estou usando para falar de um defeito. Quando você fala que uma pessoa, por exemplo, é feia, que não deve ser dito, mas enfim, esse adjetivo é um defeito. Então, adjetivo não é só qualidade, é característica. Alguma dúvida por enquanto? Deu para entender isso aqui? Não. Deu. Sim? Deu. Mesmo? Fica mais claro agora? Por que substantivo é o mais importante? Porque ele é o sol. Substantivo dá substancial, no sentido de importante.
A gente mais pra frente, quando nós chegarmos no nível sintático, ó, a gente viu o fonético dos sons, tá? Agora a gente tá na morfologia. Juntando palavras, a gente chega na sintaxe, coisas colocadas juntas. A gente vai ver que os substantivos numa árvore, eles ficam em cima. O que é principal fica em cima, o que é dependente fica embaixo. Se eu for representar isso, por exemplo, uma garrafa, o que existe sozinho? O que eu posso apontar no mundo? O artigo uma ou a garrafa? Existe o uma no mundo ou a garrafa? Por que eu estou chacoalhando? Uma garrafa. A garrafa. Então a garrafa fica em cima, fica a garrafa e o uma. Por isso que esse está girando ao redor do substantivo. Ele depende do substantivo para existir. Não faz sentido eu colocar um uma como o quê? Se eu colocar simplesmente um ele ou um ela. Ela quem? Eu colocar, eu tenho dois. Dois o quê? Nossa, que bonita. Quem é bonita? Percebem a dependência de uma coisa que vem antes? Sim? Sim. Tá, vamos lá então para uma outra coisa agora. Eu sempre gosto de apresentar e falar de classes de palavra em texto. É preciso saber o nome das coisas. Do que eu vou estar falando aqui? Substantivos. Nome das coisas, nunca esqueçam isso, substantivos. Gabriel, você pode ler esse textinho para mim, por favor? Tô cansado. Tá meio embaçado, mas eu vou tentar ler. Tá. Certo dia, meu tio teve a ideia... Pode ler? Uhum. Certo dia, meu tio teve que ir a uma loja comprar um Utensílio. utensílio, mas acabou esquecendo o nome que precisava. Bom dia, eu queria comprar aquele treco, aquele negócio, mais ou menos assim. Como... Eita, calma aí que eu apertei o negócio aqui. Pausa. Você apertou o negócio aí. Você tá na mesma situação desse moço. Você esqueceu o nome do que você apertou. O que você apertou? O que você vai me responder é um substantivo. Porque é o nome de alguma coisa. Esse texto só tá aqui para isso. Você apertou um botão. Botão não é o nome de uma coisa? Sim. É um substantivo. Boa tarde. Continua, por favor. Onde eu parei? Aqui, ó. Como chama aqui? Mais ou menos assim. Como chama aquilo? A que o senhor está se referindo? Perguntou o atendente. Aquela coisa assim que a gente usa para apertar aqui, aquela coisa de ferro que começa reta e termina meio redonda. É uma chave de roda? Isso mesmo. O que ele estava procurando durante o texto inteiro era o nome do objeto. Era o substantivo chave de roda. Do mesmo jeito que quando você falou, eu apertei um negócio aqui. Na sua cabeça você esqueceu que você apertou ou isso não era relevante. O que era relevante para você era você ler o texto. Então, um negócio, você não precisava falar o nome dele. Mas o nome do negócio é um substantivo. Tudo bem, gente? Ok? Sim. Sim? Tá bom. Agora o segundo eu vou ler. É preciso saber as características das coisas. Será que eu vou falar aqui? Começa com A. Ganha uma bala quem acertar. Fazer igual a tia do ensino fundamental 1. Adjetivo. Começa com A, ó. É preciso saber as características das coisas. Eu tenho uma prima que é uma garota muito bonita. Ela é alta, morena, de olhos claros, costuma usar uma jaqueta azul e uma calça jeans. Ela também tem muitos tênis top. Tem um sapato vermelho que é lindíssimo. O que eu estou fazendo aqui? Descrevendo essa prima. Para eu descrever uma pessoa, para eu usar o tipo descrição, a gente já viu tipos textuais. Eu preciso falar de características dela, de estados dela. Qual é a palavra que indica características e estado de coisa? Se está sólido, líquido ou gasoso, se está quente, se está frio, se a pessoa está bonita, está feia, se está bem arrumada ou não. Adjetivos. Então, tudo isso aqui que está grifado são adjetivos. Bonita é uma característica da garota, do substantivo garota. Alta, morena, de olhos claros são características dessa menina. Jaqueta azul, o azul é uma cor que caracteriza a jaqueta.
Jeans é uma coisa que é uma característica, uma especificação de calça. O tênis ser top, ser muito legal, é uma característica dele. O sapato ser vermelho e lindo são duas características dele. Tudo bem? Não vamos usar o nome aqui qualidade, mas característica. Porque nem todo adjetivo é uma qualidade. Tem adjetivo que é defeito. Tudo bem por enquanto? Sim? Sim. Como definir ou indefinir o mundo? Aqui a gente já está falando de artigos. Joana, o que a professora deu na aula hoje? Claro que essas histórias são bobas, tá? Mas enfim. Foi uma aula chata sobre... Como chama aquilo? Ela tá esquecendo o nome. Ela tá esquecendo o substantivo do nome artigos. É mesmo, artigos. Que isso? É tipo uma, umas, saca? Não entendi. Então, por exemplo, imagina que eu tô te mostrando um sapato específico. Aí vai ter que dizer o sapato está caro. Porque não é qualquer sapato. Agora, se fosse qualquer um, eu diria um sapato. Quando, por exemplo, como eu preciso comprar um sapato novo, é qualquer sapato, não importa. Agora, se eu disser, eu quero aquele sapato em específico, é o. Ainda não entendi nada, mas enfim, amiga, eu não sei o que eu faço. Tem um homem estranho aqui na rua. Menina, olha, você conhece esse homem, certo? Não. Então fecha a porta, chama sua mãe e receba meus parabéns, porque você acaba de usar um artigo indefinido. Qual é o artigo indefinido? Um homem. Por que ela disse um homem, não o homem? Porque ela não conhece quem é. Se ela conhecesse, ela definiria por adjetivos ou pelo pronome, pelo artigo definido o. Se no texto dela ela já tivesse falado quem é esse homem, a gente já saberia quem é e a gente colocaria o aqui. Quando eu vou apresentar algum personagem numa história, eu digo um. Era uma vez um lindo gatinho. A segunda vez que ele aparece já é o, porque eu vou retomar ele, eu já sei quem é. Então ele já é específico. O artigo definido especifica. O artigo indefinido, literalmente, indefine. É qualquer coisa. Tudo bem? Deu para entender? Sim. Alguma dúvida, gente? Tá muito rápido, muito devagar? Não. Tá dando para entender? Ok, então. Bom, só uma coisa que eu queria falar disso aqui de artigos, que é importante. O uso do artigo, ele também é textual. O que eu quero mostrar para vocês é que o uso de todos eles é no texto, tá? O adjetivo, ele traz qualidades. O artigo, o que ele faz? Ele define ou indefine, mas no nosso uso do dia a dia, a gente às vezes faz coisas inovadoras, porque a língua muda, né? A língua está em processo de variação. Quando eu digo para vocês coisas como, eu vou modificar o arquivo agora. O homem morre. Eu estou falando de um homem específico ou de todo homem? Tá falando de um homem específico. Vamos mudar um pouquinho então aqui. O ser humano morre. Eu estou falando de um ser humano específico ou todos eles morrem? Todo. Tcharam! Específico. Não. Apesar de eu ter esse o aqui, na verdade, o que eu tô falando aqui é que qualquer pessoa dessa classe morre. O que está sendo especificado aqui não é a pessoa, mas é a classe. O que está sendo especificado é o que morre. Qualquer ser humano morre. Então eu uso o quando for nesse sentido também geral. Quando agrupar qualquer indivíduo de uma classe, eu posso colocar esse sentido e usar o artigo definido. No sentido também mais ou menos, a garrafa de plástico. Se todas as garrafas forem de plástico do mundo, eu posso usar o a. Se houver alguma que não é, eu não posso. E existe um outro uso também, quer ver? Gabriela, eu só vou pegar você como exemplo, tá? Porque eu tô sem criatividade hoje, tudo bem? Sim. Uma certa aluna é neta de uma diretora minha. Eu tô indefinindo essa certa aluna?
Se eu antes, inclusive, falei da Gabriele, ou vocês sabem quem é ela? Pode ser qualquer pessoa. Presta atenção no contexto, João. Imagina que tem você, eu e a Gabriele. Aí eu olho pra você com essa cara. Eu vou até voltar pra mim, porque eu quero que vocês vejam a minha cara. A cara é importante, tá? Quero que vocês vejam a minha cara horrível. Aí vamos supor que eu briguei com a Gabriele, né? É uma exposição, Gabriele, pelo amor de Deus. Aí eu viro pra você e falo assim, uma certa pessoa aqui, que é loira, do olho azul. Você tem olho azul, não tem? Não. Tá, mas que é loira, não tá fazendo a tarefa. Você não sabe quem é? Você sabe quem é. Então tomem cuidado, tá? Por mais que exista uma regra, como eu disse na primeira aula, aqui não é decoreba. A gente precisa analisar o contexto. Porque nesses casos aqui, eu tenho metáfora, tá? E aí eu tenho usos específicos do artigo. Não é que é tudo assim, não dá para eu saber. Não. Vocês precisam analisar o contexto. Num contexto geral, realmente, eu estou falando de qualquer pessoa. Agora, nesse contexto de que eu estou com o João e a Gabriela, eu viro para ele e falo, uma certa aluna não está fazendo tarefa, e claro que isso é mentira, porque eu sei que a Gabriela faz. É óbvio que eu estou falando dela. Então, eu não estou indefinindo nada. A frase inteira é muito definida. Isso são casos específicos, tudo bem? Não é para confundir, mas vocês precisam já saber que isso existe. Ok? Sim. Vamos para o último caso, então, numerando a realidade. Vou pegar uma outra vítima agora. João, lê pra gente, por favor. João. Numerando a realidade. Obrigado. Eu gostaria muito de ser o primeiro. Nossa, tá muito pequeno. Dá pra zoom. Deixa eu De aumentar. ser o primeiro. Opa. Cadê a porcaria do coisa do Word que vira? Não vira. Eu odeio o Word, gente, por causa disso. Melhorou, João? Melhorou. Tá. Numerando e realidade. Eu gostaria muito de ser o primeiro da minha turma, mas sou apenas mais um, dentre muitos, nem mesmo um quarto da turma. Não, Das 5 pensam nisso. nem mesmo um quarto da sala tem essa preocupação. Continua aqui, por favor. Dos 30 alunos, nem mesmo 5 pensam nisso. Ok, para numerar a realidade, qual a classe de palavras que eu uso? Numerais. Eles podem ser cardinais em cadeia. 1, 2, 3. Pensa numa cachoeira caindo. 4, 5 ou nas ovelhinhas pulando, até vocês dormirem, né? 6 ovelhinhas, 7 ovelhinhas, 8 ovelhinhas. Aí vocês estão dormindo. Ou eles podem ser ordinais em ordem. Primeiro, isso é um numeral ordinal. O primeiro vem antes do segundo, vem antes do terceiro, vem antes do quarto, isso é uma ordem. Fracionários, fração. Fração vem de fratura. Pera aí um minuto que eu preciso explicar isso para vocês. Claro. Eu gosto de ser muito concreto nas explicações, que eu acho que fica melhor. Vocês estão vendo esse giz? Tá, eu tenho um giz na minha mão, certo? E agora, eu tenho quantos? Eu dividi um giz em 2. Isso aqui é literalmente o que significa meio. Se eu tiver que dar um giz inteiro, dividir entre o João e a Gabriela, eu vou ter que fracionar ele, quebrar em 2. E cada um dos dois vai ficar com um pedaço. Isso é um número fracionário. Fração e fracionário vem de fratura, vem de quebra. A fração é uma divisão porque eu estou quebrando uma coisa em várias partes. O número fracionário, 1/4 é uma coisa inteira dividida para 4. 1/4, não sei se eu vou conseguir porque eu não tenho giz desse tamanho. Mas vamos lá. Ó, eu tenho 1, vou ter que dividir para 4. Vou fracionar em 4. 1, 2. Consegui, não deu igual, mas enfim, 3/4. Isso é 1/4. Uma coisa dividida para 4. Ou pode ser multiplicativo, 4 vezes o quádruplo. Ou pode ser, voltando à cadeia, né? Aqui é cardinal.
porque tem a ver com uma cadeia de coisas. Alguma dúvida por enquanto? Não. Tô revisando tudo. Vamos focar nos substantivos agora, então? Vamos focar nos substantivos. Focando nos substantivos, eu mandei para vocês uma imagem no grupo. Deixa eu abrir meus grupos aqui. Nada comprometedor. Nada. Eu não tenho vida também, então é brincadeira. Ó, já tinha falado na outra aula, mas a gente vai especificar isso aqui. Tem subclassificações de substantivos, tá? Eu vou passar para a segunda, porque acho que vai ficar mais claro isso. Olha aqui, ó. Um substantivo pode ter várias classificações. Pescoço. Ele é primitivo ou derivado? Ele é primitivo, porque ele origina coisas. Ele não vende nada. Ele é simples ou composto? É uma palavra ou duas? Uma só. Então, simples. Ele é comum ou próprio? Ele é comum, porque ele não é o nome de uma pessoa. Ele é comum a uma classe de partes do corpo. Para qualquer pessoa, essa parte aqui eu vou chamar de pescoço. Ele é concreto ou abstrato? Quando eu digo pescoço, vem na cabeça de vocês isso aqui? Quer ver o que é mais claro? Eu acho, falar? Vamos lá. Se eu digitasse no Google coisas como pássaro, olha, vem uma imagem concreta. É um substantivo concreto. Agora, se eu digitar no Google uma coisa como amor, vai vir um coração. Quer ver? Ah lá, vem frases. Por que será? Porque isso é um substantivo abstrato. Eu não tenho uma imagem concreta que eu possa pegar de amor. Se eu digitar ódio, vai vir a imagem do ódio? Não, vai vir a cara de alguém com ódio. Entenderam? É esse sentido de dependência do substantivo abstrato. Todos os substantivos dependem. Essa garrafa depende de alguém para ser feita. Mas eu não preciso de ninguém para quando eu falar garrafa na cabeça de vocês vir alguma coisa como isso aqui. Porque a cabeça de vocês é como uma pesquisa no Google. Garrafa. Eu falo, vem isso aqui. Algo como isso. Alguma dessas opções. Se não vier, alguma coisa de errado é com vocês. Quando eu digo para vocês telefone, alguma coisa desse tipo vem na cabeça de vocês. Ou celular mesmo, né? Porque isso aqui tá bem ultrapassado. Isso aqui, então, nem se fala. Quando eu digo celular, vem algo na cabeça de vocês. Então, é concreto. Algo como alguma dessas imagens. Olha como tá barato. Deve me emprestar. Mas vamos lá. Bom, nos exemplos que eu tava dando... Cadê? Agora eu me perdi. Ah, tá aqui. Vamos ver a diferença de pescoço para Brasil. Brasil é um substantivo simples ou composto? Simples. Simples porque é uma palavra só, não são duas, como guarda-roupa. É primitivo ou é derivado? Ele vem de coisas ou ele deriva coisas? Ele deriva coisas. Deriva coisas. Deriva brasileiro, sim. Por aí a gente pode considerar primitivo. Ai, meu Deus. Não me odeiem, tá? Mas enfim. Ele é primitivo porque deriva coisas, mas se a gente fosse lá na origem mesmo, na verdade o Brasil é derivado. O Brasil é derivado de brasa. Porque o nome do nosso país vem de pau-brasil, que era uma árvore que era vermelha. E por ela ser vermelha, relacionaram o adjetivo, a característica vermelha, com o substantivo, com o nome próprio delas. Então, o nome do país onde tem muita árvore que parece brasa é Brasil. Só que, como a gente não lembra mais disso, desse histórico, ele virou primitivo. Porque a partir de agora, a partir do momento em que a palavra começa a formar outras, como Brasil, de Brasil eu crio brasileiro, brasileira, brasilidade, brasileirismo, ela é primitiva. Ela está originando outras. Beleza? Sim. Simples ou composta? É uma palavra ou é mais de uma? Simples. Ela é própria ou ela é comum? Tem um país só com esse nome ou isso é nome geral para vários países? É própria de um país só. Ok, por enquanto, gente? Sim. Ou seja, o que eu estou falando aqui para vocês é o seguinte.
Um substantivo, na classificação dele, ou ele é coletivo, cá vocês têm aquela coisa que normalmente se vê no 5º ano. Por exemplo, academia, não estou falando da academia de ginástica. Academia é um conjunto de, coletivos são conjuntos. Conjunto de artistas reunidos, literários, cientistas, isso é a academia. Academia de pessoas disse que, eu sei que são artistas ou pensadores. Arquipélago é um conjunto de ilhas. Bando é um conjunto de aves. Cardume é um conjunto de peixes. Colmeia é o coletivo de abelha. Cordilheira é o coletivo de montanha. Coro é o coletivo de cantores. Só um minuto. Tem que pôr para carregar. Frota é o coletivo de veículos ou navios. Júri é de jurados. Manada ou é de boi ou é de qualquer animal de grande porte, na verdade. Matilha é de cachorro. Molho de chaves. As criancinhas do 6º ano, quando eu falava sobre isso, eu vou passar essa piadinha para vocês. Isso foi na época do meu primeiro emprego. Elas fizeram a seguinte piadinha boa. Então, professor, a minha avó coloca chave no macarrão. É muito engraçado, né, gente? Entenderam? Chave, molho de chaves, molho, macarrão. Agora, vocês entenderam. Ai, como eu sou lerda, agora que eu fui entender. Molho, macarrão, molho. Eles adoravam fazer esse tipo de brincadeira. Agora que eu entendi. Pois é. Eu sou muito lerda. Multidão é um conjunto de pessoas. Ninhada é um conjunto de filhotes. Rápidos. Oi, desculpa, Gabriela, eu te interrompi. Era a Gabriela? Nada, professor, falei nada. Era a Gabriela? Alguém falou alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? É porque eu não consigo ver vocês, gente, desculpa. Tripulação é de marinheiros ou comissários de bordo no avião, tá? E vara de porcos. Eu realmente não sei porquê. Isso deve ser alguma coisa de história da língua, mas eu não sei porque o coletivo de porcos é vara. Como eu também não sei porque o coletivo de gafanhoto é nuvem. Então, se eu tenho muitos gafanhotos, eu tenho uma nuvem vindo. E aí eu não estou falando da nuvem que sai água, estou falando de muitos gafanhotos juntos. Se o substantivo ele não é coletivo nesse sentido, ele vai ter classificações que vão ser pares. Ou ele é primitivo ou é derivado. Além disso, ou ele é simples ou ele é composto. Além desses dois, ou ele é comum ou ele é próprio. Substantivo primitivo origina outros. Derivado vem de algumas coisas. O primitivo é telha. Telha origina telhado. Telhado é o substantivo derivado de telha. Ferrugem vem de ferro. Ferrugem, portanto, é um substantivo derivado de ferro. Jardim origina jardinagem. Então, aqui é o substantivo primitivo, aqui é o derivado. Simples e composto. Simples, uma palavra só, composto duas. Luz, mesa, chocolate só tem uma palavra. Simples. Beija-flor, para-raio, pontapé são duas. Composto. Comum e próprio. Comum é comum a mais de um representante daquela classe. Professor, não existe só eu no mundo. Agora, Iago, também não existe só eu no mundo, mas Iago, David e Matheus sou só eu. Pode até existir outra pessoa aí com esse nome, mas sou eu. É próprio de mim, não roubem meu nome. Tudo bem? Como Drácula é um vampiro em específico, essa nomeação, esse nome substancial é próprio dele. Vocês sabem de quem eu estou falando. Como se alguém disser para vocês quem é o professor Iago, a referência vem direto aqui. Não vai para um conjunto de coisas. Alguma dúvida, gente? Não. Fica mais fácil para vocês resolverem agora aquela atividade por onde eu comecei essa aula. São a segunda parte da atividade 2. Sim. A gente já corrigiu isso aqui? Não, né? Não. Não? Eu preciso corrigir com vocês, então, a atividade 2. Eu estava dando coisas ainda para corrigir, mas eu acho que na próxima aula a gente já pode, inclusive, então, corrigir. Vocês já fizeram? Sim. Sim, vocês já terminaram essa atividade? Eu já. Então, na aula que vem, a gente corrige ela, pode ser? Porque a gente já fez essa introdução de classe de palavras, então aí a gente já começa pela correção. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não? Não. Só revisando, então, o que a gente viu hoje?
Hoje, a gente relembrou na verdade, viu os subtipos do grande conjunto nomes, tá? Que são substantivos e girando ao redor dos substantivos como sóis, adjetivos, pronome, artigos e numerais. A gente viu cada um deles, as funções textuais, e eu especifiquei para vocês, foquei em substantivo, tá? Quais são os tipos? Ou ele é primitivo, ou ele é derivado, ou ele é simples, ou ele é composto, ou ele é comum, ou ele é próprio, ou ele é coletivo. Beleza? Sim. Nenhuma dúvida? Sim. Tô ouvindo. Quem é que tá falando? Não sei. Algum Meu fone tinha fantasma quebrado. disse oi aí. Quem é? É o Arthur? Nossa, é eu, achei que meu fone tinha quebrado, João. Ah, oi, João. Agora eu tô ouvindo você. Alguma dúvida? Não, tava 3 minutos que perguntou se vocês estavam ouvindo, ninguém respondi. Isso aconteceu na aula passada também. Eu lembro disso. Isso aconteceu ontem. De você falando isso, que ninguém tava ouvindo. Você desativa o seu microfone aqui? Porque, ó, por exemplo, olha, eu estou falando. Eu desativei meu microfone. Vocês não estavam me ouvindo. Se às vezes você clica aqui, ó. Tá Só como vendo? todo mundo desliga. É, então. Olha o grupo. Eu não sei o que está acontecendo, João. Às vezes é só microfone. Bom, tudo bem, gente, então? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a atividade de produção? Não ficou claro o que é conto, que é uma fábula? Tudo bem? Tudo. Tá, então eu vou postar essa aula no YouTube, mando o link no grupo e a gente se vê amanhã. A gente começa a aula de amanhã corrigindo a atividade remota. Pode ser assim? Pode. Então tá bom. Bom resto de tarde para vocês. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.